Como todas as sextas-feiras, aqui no Jornal das Saudades FM, a gente bate um papo com o Lucas Marchioni para saber também, através dos seus estudos, dos seus gráficos, como está sendo o período também dos últimos dias do Covid-19 e os casos daqui do nosso município. O Lucas já está aqui com a gente, aliás, está na casa dele, né? Mas a gente faz também esse contato via internet, né, Lucas? E que facilita bastante para que as pessoas continuem bastante informadas. Mais uma vez, muito bom dia e muito obrigada por mais um dia aqui com a gente. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, fazendo essa participação aqui, tentando passar um pouquinho de informação para a população matonense. Exatamente. Ô Lucas, a gente vai acompanhando esses números aqui em Matão e até mesmo semana passada nós comentávamos isso com você, porque o Lucas, gente, só lembrando que ele faz os estudos de acordo com os casos que são apresentados pelo boletim da prefeitura. Então são os casos oficiais, aqueles que estão vindo com confirmações através de de institutos credenciados. Então ele faz toda essa análise e apresenta aqui para nós. Mas ô Lucas, a gente entende mais ou menos por cima qual que é a situação, como sempre, mas você sabe melhor do que a gente porque está estudando a realidade de Matão e o que você observou de sexta-feira para cá. Então, essa semana a gente tem, acho que um pouquinho mais, uma visão um pouco diferente das semanas anteriores, do padrão. Então, o primeiro gráfico é aquele gráfico de sempre um panorama geral de quantos casos nós tivemos no total. Lembrando que eu sempre utilizo os dados em institutos credenciados, feitos testes PCR, então eu não considero os testes rápidos ou sorológicos, né? Então, para padronizar as estatísticas. Então, essa semana nós chegamos a 280 casos na data de ontem, quinta-feira. Então, essa curva em azul vai mostrar essa evolução dos casos semana por semana. Em seguida, a curva em amarelo, a gente volta a tratar os casos novos, ou seja, quantos casos nós tivemos em cada semana separada. E essa semana nós tivemos um menor número de casos em relação aos últimos 2 meses, pelo menos. Nós tivemos apenas 13 casos. É um número baixo. É claro que qualquer número é um número, mas a gente tem que falar que, comparado às semanas anteriores, é um número proporcionalmente mais baixo. E quando a gente olha no seguinte gráfico a proporção de casos para testes totais, a gente já vê, não é ainda o ideal, nós ainda testamos pouco em relação ao que a gente realmente precisaria, mas a gente vê que a proporção de casos para totais já está bem menor do que pelo menos nas últimas 4, 5 semanas. Então, essa semana nós fizemos quase 100 testes, então nós fizemos 97 testes, e desses 97, 13 foram confirmados. Então, a gente teve um pouquinho mais que 13%, 14% de positivos. Ainda assim, nós precisamos continuar testando, mas essa semana a gente já pode dar um panorama que a quantidade de casos foi mais baixa proporcionalmente do que as semanas anteriores. Então, claro que isso sempre lembrando que a gente não pode diminuir a tensão, que esse é o grande problema quando a gente entra na nossa zona de conforto, a gente se esquece das medidas de prevenção, então usar máscara, ficar em casa o máximo de tempo que puder, higienizar as mãos, tomar cuidado sempre no contato entre as pessoas, distanciamento e isolamento. Mas essa semana a gente já pode dizer que estamos um pouquinho melhor do que as semanas anteriores. Realmente, a gente tem percebido isso, mas eu espero, aliás, todo mundo espera, né, Lucas, que isso seja um reflexo, que esses casos realmente estejam diminuindo. E não que a gente tenha aquele velho problema que a gente sempre comenta aqui no Jornal das Saudades FM, que são os poucos testes que acabam sendo realizados aqui em nosso município. Mas infelizmente, eu não sei, Lucas, se você também percebe isso, toda semana nós estamos tendo óbitos aqui em Matão, né? Por mais que a gente tenha aí a diminuição realmente dessa quantidade de pessoas que estão sendo infectadas, e isso a gente não sabe se realmente é isso ou se realmente as pessoas deixaram de fazer esses testes rápidos, né?
mas o número de pessoas que estão vindo a óbito, querendo ou não, isso tem aumentado, né? Tem crescido bastante, porque nós ficamos mais de um mês sem falar de óbitos aqui em Matão. Agora, praticamente este mês de agosto, a gente falou quase todas as semanas que tivemos óbitos aqui no nosso município, e este mês de setembro também começou assim. Sim, inclusive, a partir dessa semana, infelizmente, não é uma notícia ou análise que eu gostaria de trazer, né? Eu queria estar trazendo outras coisas mais interessantes da área de biologia, mas infelizmente, para dar um panorama, para informar a população, e não é causar pânico, é simplesmente a população ter acesso à informação e saber lidar com isso. É melhor você ter acesso à informação e entender quais medidas você tem feito que estão corretas ou tem feito que não estão sendo efetivas, do que ficar num panorama sem muita resposta. Então, a partir dessa semana, eu infelizmente vou trazer o número de casos de óbitos, para a gente ter um panorama também de como está o controle disso, né? Porque conforme os casos vão aparecendo, a medida mais assim, a medida mais correta que vai ter, que vai sempre aparecer, é o número de óbitos por Covid, infelizmente. Porque testagem, se você não testa, depois de 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, provavelmente a pessoa pode fazer o teste e PCR e vai dar negativo. Só que os óbitos, você não tem como subnotificar se eles estão acontecendo. Então, a partir dessa semana eu venho trazer esse gráfico, que é um Já gráfico estamos em com ele na laranja. tela. É um gráfico em laranja e ele mostra essa curva de óbitos. Então, a gente veio os primeiros meses iniciais, né, com 0 óbitos. E quando a gente chegou no primeiro óbito, a gente manteve mais algumas semanas sem óbitos também. Depois nós saltamos de para 5 óbitos em pouco tempo, e depois para 8 óbitos, e depois a gente passou 5 semanas sem óbito algum. Porém, nesse mês, nas últimas 3 semanas, a gente veio vindo de 2 óbitos, depois mais 2 óbitos e depois 3 óbitos nessa última semana. Isso, os óbitos indicam que a contaminação já foi faz um tempo. Então, as pessoas morreram nessa semana, mas elas foram contaminadas e passaram por esse processo de internação, de chegar a essa infelicidade, né? Inclusive, queria deixar meu pesar a todos os familiares e todos os amigos de pessoas que vieram a óbito por causa desse vírus, né? E é uma notícia muito triste se tratando dessa pandemia, né? Cada óbito, as pessoas sentem como isso acontece de fato, né? Quando chega perto da gente. Mas eu acho que é importante trazer para a gente mostrar um panorama. Então, os óbitos que acontecem nessa semana, eles são reflexo de contaminação de pelo menos 15, 20 dias, um mês atrás. É isso Então, mesmo. É o que a gente sempre fala, né? Às vezes, quando a gente tem um descuido, por exemplo, num final de semana, a gente só vai ver o reflexo disso daqui 2 semanas ou até mais, né? Porque o Covid a gente sabe que ele demora para se manifestar também no organismo e às vezes quando se manifesta, às vezes não se manifesta na gente, se manifesta realmente em algum familiar, infelizmente, né? Mas, ô sim, Lucas, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação e eu quero reforçar também, né, Lucas, que você inclusive faz parte de um cursinho muito interessante aqui, a gente precisa divulgar também, porque o Lucas ele é um estudante, mas ele juntamente com o grupo Ruptura, né, que é o cursinho daqui de Matão, um cursinho gratuito, colabora também com outros estudantes, com outras pessoas que têm a intenção de se preparar para um vestibular, e vocês estão bastante ativos aí, pelo que eu estou vendo, no município de Matão. sim, sim. Eu acho que eu queria dar 2 recados para terminar a minha oportunidade que eu tenho aqui hoje. Primeiro sobre o Covid, primeiro sobre o cursinho, né, o Ruptura. Então a gente está realizando as inscrições para a nossa primeira feira de profissões, que vai ter virtualmente esse ano. Que o planejado era a gente ter isso presencial, mas a Covid impossibilitou isso, então a gente está tentando suprir essa necessidade que a gente tem. As inscrições é só ir na página ou do Rotaract Matão Terra da Saudade, que é o grupo do Rotary Matão Terra da Saudade,
ou da página do Ruptura. Então é Ruptura Pré-Veste, que é de pré-vestibular. Então é só entrar lá e vocês vão ter acesso a... Então indica para os seus amigos, para os seus primos, para os seus familiares, quem estudou em escola pública, e a feira de profissões também é aberto para quem estuda em escola particular e quer ter um acesso, um contato com os cursos que vão ser disponibilizados, e faça sua inscrição para participar com a gente. É isso mesmo, tem que aproveitar porque nós sabemos que às vezes o investimento em cursinhos, para muitas famílias, essa situação não é tão acessível, e aí tem esse pessoal, esses jovens aqui no nosso município que tem a intenção sempre de colaborar e tem colaborado cada vez mais aqui com o nosso jornalismo também. Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu espero sinceramente que a cada semana que passe, né, você venha com novos gráficos e que esses números cheguem a zero, viu, Lucas? Sim. Posso só dar um último recadinho? Claro, fica à vontade. Eu queria reforçar uma coisa que eu tenho falado para quem eu tenho contato, e queria aproveitar esse papel na mídia. Tem muita gente que, assim como eu, está trancado dentro de casa, ou quando vai sair porque precisa sair, está usando a máscara, está passando álcool em gel na mão, está lavando as mãos com água e sabão, está cobrando das outras pessoas também manter um distanciamento. E por muitas vezes a gente se sente chateado com a gente ver exemplos, pessoas não seguindo isso e os casos aumentando. E a gente se pergunta muitas vezes, nossa, eu estou fazendo tudo isso e os casos continuam aparecendo, será que está funcionando? Eu queria falar que os casos só não estão aumentando mais porque a gente está fazendo isso. Porque tem muitas pessoas nesse meio que às vezes não têm contato com outras pessoas que estão fazendo o mesmo, porque essas pessoas estão trancadas dentro de casa, então parece que a gente está fazendo isso sozinho. Então parece que só a gente está se importando, porque a gente vê na rua muita gente sem máscara, muita gente não seguindo as medidas necessárias, saindo de casa para festas ou qualquer coisa do tipo, aglomerações. Então, para você que às vezes está nesse dilema, nossa, eu estou trancado dentro de casa, ou quando eu saio eu estou usando máscara e eu vejo muita gente não usando, você também é responsável pelos casos não estarem piores. Então, É claro. é um agradecimento a todas essas pessoas que estão seguindo as medidas de distanciamento. Muitas delas precisam sair de casa e, quando precisam sair de casa, sim, estão usando máscara, estão respeitando as normas de higiene. Então, é um agradecimento e um sinal de que nós só não estamos pior porque tem muitas pessoas cumprindo realmente o mínimo para a gente não aumentar esse número de casos. É verdade, cada um fazendo a sua parte. É questão também de consciência, viu? Se você sabe quais são as regras, quais são os cuidados que precisam ser tomados, faça isso pelo seu bem, pela sua família, e lá na frente, com toda certeza, você vai poder olhar lá para trás e falar assim, a minha parte também eu fiz, né? Exatamente. Se cada um fizer a sua. Com toda certeza. E quem não está fazendo, aí também é a consciência deles. Mas o prejuízo é dos outros também. Esse que é o problema. Também, óbvio. Dessa vez, né, Lucas, dessa vez é aquele negócio, não é bem uma questão de livre-arbítrio, né? Porque uma situação em que o cara escolhe ser de um jeito é problema meu. Porque ele passa para os outros, pô. Né? Então, esse é o grande complicador do vírus, né? Ele não se encerra numa pessoa, né? Ele fica sempre passando de um para o outro. E aí o cara que é irresponsável coloca em risco a vida de outros. E é tão chato a gente ficar falando sempre isso, né? Nossa, vocês não têm dúvida. Às vezes o ouvinte, o telespectador fica pensando, poxa, mas eu tô cansado. Nós também estamos. Mas tudo que o vírus quer é que a gente fique cansado mesmo, viu? É uma guerra. É uma guerra. Ele tira proveito até disso. Não tem acordo, né? Ele não quer nem saber de ideologia política. Entrou um monte de discussão idiota. Não que seja idiota ideologia, mas eu digo, pro momento, né? O vírus adora gente que não acredita, gente que briga por causa de política. O vírus adora o cara relaxado. Nossa senhora, ele ama esse tipo de gente, né? Porque é tudo que ele precisa.
Lucas, mais uma vez, por mais essa grande contribuição, tem sido muito boas as suas participações aqui às sextas-feiras, porque aí a cada sexta-feira o ouvinte vê a imagem da situação no nosso município e não apenas números, às vezes, muito complexos, complicados, difíceis de serem entendidos. E aí, com seus gráficos, facilita muito, né? Então você está dando uma grande ajuda aqui, pode acreditar. Um grande abraço e até sexta que vem, Lucas. Abraço, até semana que vem.